foi perguntado para mim no Facebook, numa discussão, qual que é a relação, né, exatamente do Lula com, enfim, né, do PT, né, com o narcoterrorismo. Né? A gente já fala várias vezes aqui, né, existe aí essa relação entre o PT e o narcoterrorismo, já é bastante conhecida já, né? Lembrando que Lula foi, seu processo foi anulado, mas ele não foi inocentado, ao contrário do que as pessoas dizem, né? Não foi um julgamento de mérito, né? Eu queria ler aqui os pontos que eu elenquei, só para serem lembrados, tá? Isso vai virar matéria depois, tá? Assim, vamos lá. Narcoterrorismo é o termo correto para designar grupos como o PCC e as Farc, aliados do PT. Como é que sabemos que são aliados, né? 1. Farc e PCC são parceiros de negócios. O primeiro é o principal fornecedor de cocaína para o mercado brasileiro e o segundo, o maior comprador. 2. As Farc foram oficialmente membros do Foro de São Paulo de 1993 até 2005 e continuou como membro extraoficial depois disso. 3. O contato íntimo das Farc com o PT ficou evidente em diversos casos. O mais significativo foi o conteúdo encontrado nos computadores do Manuel Marulanda, né, depois da sua morte, com e-mails. Manuel Marulanda, que não sabe, era o chefão das Farc, né, o comandante-geral das Farc, que foi morto em 2007 ou 2008, agora não estou me lembrando. Depois, com e-mails trocados entre ele e Breno Altman, que não é nada menos do que assessor de José Dirceu. Olha só. 4. As Farc e o PT também são aliados do PSUV, partido do chavismo. O vice-presidente de Chaves, quem foi? Tarek El Aissami, principal operativo do Hezbollah na América Latina. 5. Hezbollah é um dos fornecedores de armamento de guerra ao PCC e às Farc. 6. Diversas escutas entre membros do PCC mostram relação de intimidade da organização com o PT. O mais notório foi a escuta em que um membro da alta cúpula da facção diz que nos tempos da presidência do PT havia um diálogo cabuloso com o governo federal. E eu me lembro, eu era, né, jovem ainda, mas eu me lembro que na época dos ataques do PCC, que lá em 2006, né, que eles tocaram o terror no estado de São Paulo, uma escuta foi feita e era entre dois membros do PCC, né? Eu vi a transcrição dessa escuta, tentei procurar depois, não consegui achar, mas eu vou procurar com mais afinco depois. Essa escuta era dois membros do PCC, e eles estavam discutindo que eu apelido carinhosamente de a hermenêutica do salve, né? O salve, que não sabe, é uma ordem que passa da cúpula do PCC para os operativos mais abaixo, né? E os dois receberam um salve, né, de atacar os vereadores, mas não atacar os do PT. Sabe qual que era a dúvida deles? A dúvida deles era o seguinte, assim, não, mas o PCdoB tá coligado com o PT. A gente livra eles também ou não? Caraca. A discussão de hermenêutica mesmo. Que doideira. Porque um virou assim, não, se for ver pelo salve, né, eu lembro muito bem dessa frase. Não, mas se for ver pelo salve é pra grudar. Se for ver pelo salve mas os caras estão fechados juntos, e aí? Essa era a discussão. A ordem era expressa. Não pegue os vereadores do PT. Não pegue os vereadores do PT. A discussão era, tá, mas e partido coligado com o PT? Tá dentro dessa ressalva ou pode atacar também? Né? Então vamos lá. Mas o mais notório, recentemente, vocês lembram disso, né? 2019, né? O chamado diálogo cabuloso, né? Um membro da alta cúpula do PCC foi flagrado em uma escuta telefônica, falando assim, esse Bolsonaro tá ferrando com a gente, né? Com o PT não, com o PT a gente tinha um diálogo cabuloso, né? Já que o PT saiu da esfera, a principal mudança do PT recente foi a saída dele da esfera federal, supõe-se que esse diálogo era dado a nível federal, né? Sim. 7. Um dos aliados internacionais mais notórios do regime venezuelano e do PT é o regime iraniano, famoso financiador do Hezbollah. Então você tem aí a relação Farc, PT, Hezbollah e PCC. No mesmo balaio, tá? Só alguns pontos aí para lembrar para vocês, porque muita gente não lembra, por exemplo, dessa história do Manuel Marulanda.